mais uma vez ao nosso programa atual. E hoje nós vamos falar de música e principalmente música nas escolas. Será que isso ocorre realmente? Olha só, desde 2012 é obrigatório o ensino de música nas escolas de ensino básico, pela Lei 11.769/08. Eu estou aqui com dois professores universitários que vão falar um pouco sobre esse assunto. Oswaldo Velasquez, que é violinista e professor, da universidade, e Diogo Rebel, que é tecladista, pianista, e também professor universitário. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Essa obrigatoriedade, na prática, ela existe nas escolas de ensino básico, Diogo? A gente sabe que não, Infelizmente, o que a gente tem visto bastante por aí são professores que têm uma formação geral, às vezes em arte, ou alguma extensão em artes e que vão ensinar música. Necessariamente não são músicos, necessariamente não têm um conhecimento que deveriam ter, da disciplina, enfim. E é um tapar o sol com a peneira, o que acontece... Não poderia ser esse professor a ensinar música, música apesar não. de ser arte. Porque o que a gente pensa, quando a gente fala de artes, é muito amplo, A gente fala de teatro, fala de dança, fala de artes plásticas, E fala de música. Então é como se, por exemplo, eu, enquanto músico, fosse lecionar em teatro, numa escola de teatro, falando sobre a arte da interpretação teatral, cênica. Não tem muito sentido, apesar delas terem uma inter-relação, Assim, as artes todas, elas trabalham em conjunto. Mas eu acho que o professor deveria ser especialista naquilo, que se propõe a ensinar. Isso me Aí, no preocupa. caso, vem a questão da universidade, da Escola Superior de Música, de você ensinar para o aluno depois virar um professor. Exato. É assim que acontece? Exatamente. A formação no curso de licenciatura é a formação de professores para o ciclo básico, ensino fundamental e médio. Sim. Exatamente. Qual é a diferença da licenciatura para uma formação mais ampla? Em música a gente tem duas graduações. A licenciatura é a formação dos professores e o bacharelado em instrumento, em composição e regência prepara os músicos de uma maneira mais prática, os instrumentistas para serem professores daquele instrumento, músicos de orquestra, os compositores para serem a prática deles como compositores e também professores de composição. A gente tem esse tipo de universidade no Brasil? Sim, existem nas universidades federais existem os dois tipos de cursos. Aqui em Friburgo, na Cândido Mendes, apenas curso de licenciatura. E é importante fazer os dois? Não necessariamente, isso é opção do aluno, O aluno que deseja realmente ter uma profissão e uma carreira como professor de escola, de colégio, ensino fundamental e médio, é a licenciatura. E o músico que quer tocar em orquestra, que quer se dedicar mais à interpretação mesmo, faria o bacharelado, no caso. Sim, aí depois daria continuidade. O que acontece muito no Brasil, que é interessante por conta dessa lei, é que muitos profissionais, assim, muitos alunos egressos de bacharelados em piano, por exemplo, têm procurado uma complementação pedagógica na licenciatura para que justamente tenha o diploma, ou seja, tenha a qualificação para lecionar também história da música, história da arte. Por exemplo, alguém que nunca tenha feito nenhuma aula de nenhum instrumento e que não tenha nenhum preparo nessa iniciação musical, ela pode começar fazendo uma licenciatura? É mais complicado, mas... Sim. Assim, o curso de música, a graduação em música, seja licenciatura ou bacharelado, é quase que impossível entrar assim, totalmente sem vivência, sem conhecimento teórico da coisa também. É uma comparação um pouco assim, pensar que uma pessoa, um grande orador, uma pessoa que fala muito bem, que se apresenta muito bem, mas que não sabe ler, não sabe escrever bem, Funciona isso um pouco com a música, Às vezes as pessoas tocam muito bem, cantam muito bem, mas não tem a menor ideia do que está acontecendo numa pauta musical. E aí, numa graduação, ou seja, num curso superior, isso é praticamente impossível de acontecer. Geralmente, assim, na universidade, quando esses alunos chegam, eles já vêm assim, eu toco um instrumento. Qual é o perfil desse aluno?
E muitos alunos têm uma vivência como músicos práticos de grupos, né, de bandas de rock ou de bandas de outros estilos. De noite. Exatamente, muitos trabalham na noite, tem uma prática muito importante. E exatamente como o professor Diogo falou, na universidade eles vão aprender a parte teórica, a parte exatamente fundamental para poderem aperfeiçoar cada vez mais a prática deles como instrumentistas, como músicos. Sim. Agora, você pensa numa universidade de música, né, numa licenciatura, num bacharelado, música clássica, é verdade? Nem sempre. Já foi assim. A Unirio, há alguns anos, cerca de 15 anos atrás, montou um curso de MPB, chamado de Música Popular Brasileira. E assim, onde ali muitos alunos que procuravam o curso eram pessoas que tinham vivência de música popular de fato, na noite, como você falou e tudo, né? E aí a vivência com a música erudita era mínima praticamente, assim, da música clássica, da música barroca, da música romântica, né? Mas ainda talvez a grande força, né? Assim, tanto num estudante de violino, por exemplo, a vivência que ele tem na universidade com música popular ainda é pequena. Um compositor também, o compositor vai trabalhar com obras, com peças para orquestra, para conjuntos de câmara, e pouco ou raramente com grupos de música popular, uma big band, por exemplo, de jazz. E até assim, a oportunidade de compor, né? Fazer as suas composições, isso também, o bacharelado, por exemplo, dá essa oportunidade? O bacharelado em composição, sim. Regência às vezes, porque tem alguns alunos que fazem regência que são compositores e que acabam compondo para as orquestras com as quais ele vai trabalhar na universidade, ou os grupos de câmara e tal. Mas no bacharelado em instrumento, raramente isso acontece, né, o trabalho de composição. Qual seria o ideal hoje, né, para as nossas crianças terem esse ensino a partir de quantos anos de idade, para ter um incentivo e quem sabe a gente consegue, né, tantos outros talentos que estão até perdidos por aí? É ideal o ensino da música na infância, eu considero fundamental na formação da criança em todos os níveis, meio cognitivo e também no nível humano. Acredito que 5, 6 anos de idade seja uma idade boa para começar uma iniciação musical. A questão rítmica, a questão do canto, que é tão importante. E a partir dali a criança vai começar a conhecer os instrumentos. Aquela coisa das bandinhas nas escolas, que isso é uma coisa da minha época, que a gente batia até coco, né? Instrumentos que a gente até confeccionava e fazia uma bandinha, para aprender essa questão do ritmo. Isso é muito importante. Isso tudo de uma forma lúdica, né? Sim. Então, a partir dessa idade seria... Conhecimento de timbres, né? Porque a gente, na verdade, tenta teorizar um pouco as coisas, mas a criança absorve isso de uma maneira muito natural. Exatamente. Né? O som do violino, que é diferente do som do oboé. Mas se ela nunca for apresentada, né, assim, ao oboé, ao violino, ela nunca vai saber. E, inclusive, facilita na matemática, né? Sim, sem dúvida. O ensino musical, acho que dá um aprendizado, que a música, ela é matemática. Então, daria até a oportunidade de colocar outras matérias dentro dessa... Né? A interdisciplinaridade existe de forma bem comprovada, assim, né? Com história, com geografia mesmo, com língua portuguesa, com literatura, enfim. Com certeza. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta ainda a falar com esse assunto e vocês vão tocar uma peça maravilhosa daqui a pouco, certo? Certíssimo. Então, no próximo bloco tem uma delícia na cozinha e a gente volta ainda com muita música aqui no nosso programa atual.